Olá, boa noite. Eu sou Francisco Duarte Guimarães e, a partir de hoje, irei comandar o programa Grandes Temas aqui na TV Universitária. No programa de hoje, temos um verdadeiro time de especialistas para debater o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que segue no Senado. Nesta quarta-feira, um relatório elaborado pelo senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, será apresentado e votado pela Comissão Especial do Impeachment. Se aprovado, será apreciado pelo plenário do Senado. Para o debate de hoje, eu conto com a presença de Lincoln Moraes, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutor em Política Social pela Universidade Estadual de Campinas. O deputado Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores. O deputado Kelps Lima, do Partido Solidariedade. E o jornalista Gerson de Castro, e colunista do Novo Jornal. Sejam bem-vindos e obrigado aos convidados por aceitar o nosso convite. Eu gostaria de informar que o deputado Fernando Mineiro ainda não chegou aqui, mas já se encontra nas dependências da televisão e dentro de instantes ele será inserido aqui no contexto do programa. Eu gostaria de perguntar inicialmente ao professor Lincoln, esse debate que está tão acalorado nas ruas, na mídia, etc. Eu gostaria de perguntar, começar o nosso debate com ele. Professor, o processo de impeachment, ele se insere numa conjuntura hoje muito complexa da realidade nacional, né? Há uma crise política, uma outra econômica, desemprego, tensão de ideias e de opiniões nas ruas, nas redes sociais, os poderes constituídos sendo questionados, até mesmo a imprensa também sendo questionada, né? Eu gostaria de saber qual a leitura que o senhor faz dessa realidade. Qual o significado também desse processo de impeachment nessa realidade, desse contexto nacional? Em primeiro lugar, boa noite. Quero agradecer o convite da TV Universitária, inclusive por estar sempre à frente das questões mais importantes. A primeira coisa que eu acho que é central a gente pensar é que o processo, ele é um processo nitidamente político. Ele não é um processo político, não é um processo jurídico. Essa questão é central. Por que que ela é central? Primeiro porque o próprio Estado capitalista não vive sem uma face ilegal. Não existe um Estado capitalista legal. Isso é conversa furada, isso não existe. Esse ponto é central. Segundo, o processo de impeachment contra a presidente Dilma é um processo claramente político. Não por acaso, hoje, no debate, no Senado, um dos acusadores colocou claramente que o julgamento era político e não jurídico. O Osório é um advogado. Não por acaso ele foi questionado. E também não por acaso um professor da USP, chamado Conte, colocou que apenas existiam indícios de provas. Então essa questão é central porque, por mais que nós nos detenhamos e devemos nos deter no campo jurídico, nós temos que ter clareza que esse é um processo nitidamente político. E do meu ponto de vista, não se trata de uma luta entre direita e esquerda. Se trata de um confronto entre dois grupos de direita. Eu considero este governo um governo de direita, inclusive. O que se trata, portanto, é de um confronto dentro do campo do conservadorismo na política brasileira. E é isso que nós precisamos ver. Evidentemente que eu não estou dizendo que os dois grupos são semelhantes. Tem diferenças que certamente nós vamos ver aqui, podemos voltar para o debate. Mas eu queria lembrar desse ponto que eu acho central, que este é um processo nitidamente político. Até porque, até o próprio
relator no Senado, ele é acusado de várias pedaladas e desvio de dinheiro no campo da saúde e da educação. Se fez ou não fez, eu não sou eu que vou julgar aqui. Mas o fato é que eu tenho uma lista de 90% ou mais de todos os acusadores são pessoas que têm problema na justiça ou estão sendo acusados. A começar pelo presidente da Câmara, a começar pelo relator no Senado, a começar por gente no TSE e etc e tal. E eu quero deixar claro minha posição aqui, até porque eu não votei na Dilma. No segundo turno eu votei nulo, inclusive. Então a minha posição é muito clara, que eu não pertenço a nenhum dos partidos que estão em disputa. Pois é, nós temos aqui no nosso debate um deputado que também é advogado. Há um entendimento de que o processo também ele é jurídico. Então eu gostaria de perguntar ao deputado Kelps se é um processo que é misto, como se dizem, né? Político e jurídico. E também gostaria de que o senhor pudesse traduzir para a gente, para o cidadão comum, o que é esse processo de impeachment, um acontecimento tão importante na vida nacional. Se o senhor pudesse traduzir isso para um cidadão comum. Em primeiro lugar, dá uma boa noite ao telespectador da TV Universitária, como ex-aluno e ainda aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tenho muito orgulho da TV Universitária, é um prazer enorme estar aqui. O processo de impeachment, ele não tem como não ser político, porque é um julgamento feito no âmbito do legislativo. Mas ele tem que ter respaldo jurídico, e nesse caso específico ele tem. Se não tivesse, ele já teria sido paralisado pelo judiciário. Inclusive não há nenhuma ação exitosa no sentido de paralisar o processo, porque ele cumpre todos os requisitos jurídicos. Dificilmente, inclusive ao seu término, seja lá qual resultado for, pelo caminhar até agora, ele será alterado no âmbito do judiciário. Então, ele não tem como não ter um aspecto político, até pelo quem o julga, que são políticos. Claro que há uma briga política inserida nele, dentro desse processo. Agora, é um processo que é ruim para o país, isso é que é importante que se deixe claro. Não há vencedor nesse processo. O ideal é que o presidente eleito, no caso o presidente Dilma, seja lá quem fosse, concluísse o seu mandato, tentasse implementar a plataforma que venceu as eleições, porque a plataforma que venceu as eleições foi aceita majoritariamente pela população, mas, inclusive para vencer as eleições, a presidente Dilma cometeu, no âmbito da política fiscal, irregularidades que facilitaram a sua vitória, com adiamento de uma crise superficialmente, usando de artifícios ilegais do ponto de vista jurídico e fiscal para adiar uma crise econômica que explodiu no país. Há um preço a se pagar sobre isso. Eu não sou não faço parte dos grupos que demonizam partidos, que radicalizam esse debate. Acho que isso não tem ganho nenhum para a democracia. Eu tenho um ponto de vista diferente de outras pessoas, mas não vou entrar nesse debate de demonização, porque ele não é um bom debate para o Brasil. A gente espera que esse processo termine o quanto antes, seja lá qual for o resultado, porque ele é ruim para o país, e a gente precisa passar essa página na história do Brasil. Agora, a gente precisa que as instituições elas saiam inteiras desse processo. Elas saiam inteiras, que seja respeitada a Constituição, que o processo se dê dentro do âmbito legal e que ao final dele, se o Congresso reconhecer que a presidente Dilma cometeu tais irregularidades, ela deve sim ser afastada. Não há nenhum problema do ponto de vista institucional sobre isso, desde que a Constituição seja respeitada, como ela vem sendo até agora nesse processo, até porque caso não fosse, ele já teria sido paralisado. Eu gostaria de perguntar aqui ao meu colega Gerson de Castro, como é que ele está vendo esse acontecimento importante, né, na vida nacional, e como você também está vendo, Gerson, a cobertura da imprensa e da mídia de um modo geral. Boa noite, Duarte. Boa noite, telespectadores da TV Universitária. É um prazer estar de volta ao Grandes Temas, saber que estou aqui na sua estreia no programa.
Já participei muitas vezes do programa em época passada, como representante do Diário Natal, e eu agradeço o convite de estar de volta aqui, por estar de volta aqui. Eu vejo com muita preocupação, eu vejo que a nossa mídia, principalmente a grande imprensa brasileira, não se comportou adequadamente na cobertura desse processo todo. Nós temos um país cindido desde a campanha eleitoral de 2014, desde a noite em que foi anunciado o resultado da eleição, em que por alguns minutos ficou a dúvida sobre quem teria ganho a eleição, prova do acirramento que a campanha eleitoral teve em 2014, e a partir daí o comportamento das redes sociais culminou ou se encaminhou para um processo de implantação de um clima de intolerância que jamais tinha visto. A nossa geração Duarte assistiu e participou da discussão sobre o processo de impeachment de Fernando Collor. E a gente vê com certa tristeza que o nosso sistema presidencialista, o nosso regime de governo, nossa forma de governo não se aperfeiçoou desde lá. As regras do jogo nunca foram alteradas de forma a gente evitar crises, e a gente vê, e isso talvez contribua para o processo de divisão do país, que o Congresso que julga a presidente Dilma, e isso ele tem um papel constitucional, está lá na Constituição. O impeachment é o mais grave, eu aprendi que o impeachment é o mais grave remédio constitucional que se aplica a uma crise de governabilidade, mas a gente vê, e talvez isso contribua para esse clima de intolerância, repito, é o fato de que o Congresso que julga a presidente tem muitos dos seus membros sob suspeita. Muitos dos seus membros, a começar pelo presidente da Câmara, o presidente do Senado não foge à regra, a Operação Lava Jato apontou uma série de delações premiadas, apontou vários. Já havia um estoque muito grande no Supremo de senadores que respondem a ações penais, ou estão para responder a ações penais, e isso talvez explique o clima de cisão que esse país vive. Agora, é fato que a imprensa não se comportou como deveria. A gente não, eu como cidadão, como jornalista, eu não consigo enxergar uma cobertura equilibrada de forma a formar opinião, de forma com equilíbrio, com seriedade e com imparcialidade. Muitas vezes se viu, foi um espetáculo, com uma cobertura intensa, mas um espetáculo onde talvez o objetivo não seria informar, mas sim formar a opinião a favor de uma ou outra corrente. É isso que me preocupa, é o clima de intolerância que esse processo, da forma como está sendo conduzido, pode gerar e pode causar graves problemas para esse país e de convivência entre cidadãos a partir de agora. Professor Lincoln, o senhor disse ainda há pouco, fez uma afirmação que talvez tenha surpreendido algumas pessoas. O senhor disse que esse governo que está aí, que está sendo questionado no processo de impeachment, a presidente, é um governo de direita. O senhor poderia explicar melhor essa sua colocação? Se vocês observarem o programa, as propostas do Aécio, as propostas da Dilma na eleição, não tem muita diferença. Vocês prestarem atenção. As políticas, como é que eu vou julgar um governo? Julgar do ponto de vista científico. A partir das suas políticas econômicas e sociais e a partir das suas alianças políticas, da sua base, vamos dizer assim, política. Evidentemente que tem suas diferenças específicas. Estou dizendo que no principal, tem grandes semelhanças. Né? É tanto que se o Temer for governar, não vai ter grande diferença de natureza. Vai ter assim algo mais extremado. Privatização da universidade já existe, vai continuar. Redução dos direitos trabalhistas e previdenciários já existe, vai continuar de maneira mais exagerada. Isso pelas propostas que estão saindo. Né? Então não tem muita diferença de natureza. A grande diferença que você tem aí é que não a oposição, mas a oposição de direita, porque tem a oposição de esquerda e tem a oposição de direita. A grande diferença é que grande parte dos que comandam a oposição de direita pertence ao que nós poderíamos chamar de extrema direita, que é uma direita golpista. Essa que é a grande diferença.
E alguns aspiram, inclusive, a voltar para a ditadura militar, não é isso? Mas do ponto de vista das políticas econômicas e sociais, das alianças políticas, não tem muita diferença no principal. Vai dizer, tem o Bolsa Família. Sim, tem alguma diferença aqui e acolá, mas não tem essas diferenças assim de eu caracterizar. Esquerda são aqueles partidos, aquelas pessoas que lutam por uma nova sociedade. Aqueles que lutam por uma sociedade capitalista, por uma sociedade antiga, conservadora, essas pessoas são direita. Só que tem várias formas de direita e tem várias formas de esquerda. Formas, tipos, intensidades, etc, etc. Eu não vou colocar, por exemplo, evidentemente, um Caiado e um Bolsonaro do mesmo grupo da Dilma, claro. São modalidades diferentes. Agora, caracterizar esse governo como uma caracterização de esquerda é uma certa agressão às ciências sociais. Nesse sentido que estou colocando. Portanto, esquerda é quem luta por uma sociedade socialista. Bom, eu gostaria agora de chamar o nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos.